No início dos anos 80, quando eu estudava História na PUC São Paulo, nenhum livro me impressionou mais do que Os Andarilhos do Bem, o Benandante, de Carlos Ginzburg. Esse livro juntava duas coisas que eu gostava muito, ainda gosto, que é história e direito, direito que eu também cursava na época. E depois foram outros, como História Noturna, também do Ginsburg, e O Retorno de Martin Guerre, da Nathalie Zemon Davis, livros que liam história em documentos de certo cunho jurídico. Aí, mais tarde, quando eu me envolvi com a história medieval da Islândia, essa fascinação com as fontes jurídicas ou fontes legais me levou aos manuscritos islandeses do século XIII, com os quais eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Bem últimos anos, bastante anos. Não sei o quanto vocês sabem sobre a Islândia medieval, imagino que uns muito, outros menos, então eu vou fazer da Islândia medieval e as suas leis, né? Então, num resumo muito breve, vou dizer que a Islândia começou a ser habitada lá pelo fim do século IX, não exclusivamente, mas em grande parte por habitantes da Noruega, e na tradição literária, e eu vou usar aqui literário no sentido de daquilo que é escrito, transmitido e aprendido através da escrita. Então, nessa tradição literária, as primeiras leis islandesas tiveram, então, inspiração da Assembleia de Gulafin, no oeste da Noruega. E lá pelos meados do século X, as leis teriam sido transmitidas por um imigrante norueguês, né, Ulfljótur, que, com a ajuda de outros homens versados em leis, fizeram as necessárias adaptações das leis norueguesas para os islandeses. E depois aí de 200 anos mais, decidiu-se que as leis também passariam a ser escritas. E, de fato, o mais antigo fragmento que nós temos, que sobreviveu, é esse aqui, que é realmente do século XII, mais ou menos 1150 a 1175. E aproveito também para falar dessas datações de uma margem de erro que existe sempre ali de 50 anos para cá, 50 anos para lá, alguns diriam 25 anos para lá e para cá, mas esses manuscritos, esse aqui seria realmente do século XII. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa. O estudo das leis islandesas na história da Islândia tem ainda um traçozinho positivista, justamente porque se origina de escolas historiográficas com fortes traços positivistas. E essas tendências, né, demoram a ser superadas. E o que eu quero dizer com traços positivistas? É o traço legalista dos estudiosos do século XIX, época que o estudo das leis estavam bombando aqui na Europa, né? As leis tinham realmente grande destaque. E as leis, então, desses islandeses, elas eram usadas como um medidor de historicidade das fontes escritas, né? Fontes escritas como as sagas. E, ao mesmo tempo, essas leis dependiam das narrativas, né, das sagas, para terem a sua validade enquanto fontes históricas certificadas. Então, aí uma circularidade, né, inevitável, né, nessa relação. Buscava-se nessas narrativas um material jurídico, como qualquer coisa, uma menção de sucessão hereditária, uma compra e venda, um furto. E esse material das sagas era, então, comparado com o que estava escrito nas leis. Se o material coincidisse, a narrativa era considerada histórica, e se não coincidisse, uma fabricação. Bom, estou levando esse argumento aos seus limites, porque os argumentos positivistas podiam, né, ser mais sutis do que isso, mas a presença de material jurídico em sagas tendia, e talvez ainda tenda, a emprestar a historicidade às narrativas.
Então, deixando essas interpretações positivistas de lado, como a relação entre narrativa e lei pode se dar? Por exemplo, né, na saga de Grettir, o herói Grettir, né, ele pega furtivamente um cavalo emprestado, né, de um homem chamado Sven. E na sua escapada, Grettir passa por duas fazendas, onde ele anuncia para as pessoas que estão ali, ele faz uns versos bem brincalhões, que ele está montando o cavalo de outro homem, o cavalo de Sven, e fala para essas pessoas que, se Sven passar por ali, que elas devem repetir esses versos para o Sven. E o Sven, nessa altura, está perseguindo Grettir em outro cavalo. Na terceira fazenda em que Grettir chega, ele liberta esse cavalo. Aí o Grettir faz graça, ele compõe outros versos, o Sven chega, acha engraçado. Então esse episódio termina assim nesse climinha de paz, né? E fica por aí. Ora, nas leis islandesas escritas, né, nos manuscritos do século XIII, há uma definição de furto de cavalos do tipo grave. O tipo grave desse crime acontece quando alguém usa o cavalo de outra pessoa sem o consentimento e passa por 3 fazendas, ou seja, seria o tempo, né, do crime, e passaria por 3 fazendas, assim como fez Grettir. Então, não é impossível que o narrador tivesse essa lei em mente quando ele compôs o episódio. É possível que para essa audiência estivesse claro que se tratava de um furto grave e que isso contrastava com os versos e a forma brincalhona com que Grettir estava cometendo o crime. E o escárnio de Grettir é um prenúncio da tragédia que vai selar a vida dele, né? Mas isso, ou seja, a possível correspondência entre a lei e a narrativa, não quer dizer que a lei realmente existiu em tal século, de tal e tal forma. Nem que a saga conta uma história verdadeira, e nem que a lei é verdadeira porque está na saga. Então, a relação entre saga e lei pode, né, e deve ser mais complicada. Esses estudos que tentam explicar passagens obscuras das leis, através dos trechos mais claros e mais factuais, né, das fontes narrativas, são mais a expressão do desejo humano de explicar o passado através de narrativas organizadas do que um método historiográfico. Mas, felizmente, hoje, há inúmeros estudos que buscam, na correspondência entre saga e lei, questões históricas que vão muito além do historicismo, que buscam formas criativas, instigadoras de analisar a relação entre a lei e a narrativa. Mas e o estudo da lei em si? A influência positivista no estudo das leis se dá na datação das leis, na datação até dos manuscritos, essa datação das leis que caem naquela circularidade que eu comentei, no conteúdo das leis e até no próprio formato, na forma com que as leis são apresentadas, né? Talvez nem todo mundo saiba aqui que a Islândia não tinha um rei até meados do século XIII, não era um Estado livre, como já havia explicado ou traduzido por aí, mas uma sociedade em que alguns grupos dominavam a articulação das pequenas comunidades que viviam da produção agrária e pesqueira. E um dos modos de articulação nessas comunidades era a lei. Nessas comunidades, as decisões eram tomadas em assembleias que contavam com representantes divididos geograficamente. Então, a Islândia era dividida em 4 partes, cada quadrante com sua própria assembleia. Havia uma assembleia geral que acontecia a cada ano, durante o verão, lá na Islândia.
E nessa Assembleia Geral se ouvia, se julgava e também se esclarecia e, de certa forma, se uniformizava as leis para todo o território, né, da Islândia. Desse período, que é o período que duraria desde a chegada dos imigrantes até a submissão dos islandeses ao rei da Noruega, no século XIII, nós temos leis registradas em alguns fragmentos de manuscritos, como esse que está projetado aí na tela, e outros que está projetado? Boa pergunta. Vamos ver, sim, que está projetado, me desculpem. E outros que são do século XIII. Desculpa, estou aqui. Esse aqui é um outro fragmento de 1250, onde uns 4 folhos deste manuscrito sobreviveram. E esses aqui que são mais completos. Esse é o GKS 1157 folho, conhecido como Konungsbok of Graugals. As leis geralmente são chamadas de Graugals, um nome coletivo para essas leis. Mas eu estou aqui falando leis islandesas registradas no manuscrito do século XIII, que eu acho mais fácil. E também esse manuscrito, o Árni Magnusson, que está no Árni Magnusson, 334 folho. Aliás, os dois estão. Que também é mais ou menos da mesma época que o outro grande, que o Konungsbok, que está aqui. E, para ter uma ideia, esse é o 334, que... para vocês terem uma ideia, assim, todo esse manuscrito são leis, né? Então, uma das perspectivas sobre a qual eu tento entender essas leis é investigar a natureza dessas leis. Então, essas leis elas contêm pequenas contradições, algumas inconsistências e muitas repetições. E repetições, assim, a lei, um determinado trecho da lei aparece aqui, depois aparece ali, depois vem de novo, ou é contado com outras palavras, né? Isso não é necessariamente um fenômeno único entre as leis medievais do Oeste Europeu, mas sem uma articulação centralizada, como era na Islândia, né? sem uma articulação centralizada através do rei e da sua administração, essas idiosincrasias das leis merecem uma atenção especial. Então, etimologicamente, a lei, lög, em islandês, eu coloquei as duas grafias que vocês devem encontrar, né? Tem um significado original de algo posto, que eu traduzo como o estado de equilíbrio sobre o qual todas as relações jurídico-sociais ocorrem. E cada ação que viola a lei, viola o que está posto, perturba esse equilíbrio e tem que ser corrigido e ajustado. Essas leis elas não eram codificadas da maneira que nós entendemos aqui no Brasil, mas, em parte, eram resultados de decisões sobre leis que partiam de casos concretos, né? De julgamento, de considerações de casos concretos. Essas leis elas estavam inseridas em um sistema dinâmico que se articulava de forma majoritariamente oral, os debates das assembleias, as resoluções de seus membros, as cortes especiais, bem como rituais jurídicos, que também eram orais. Vou citar um exemplo, só para ficar com um. Quando você comprava ou vendia um terreno, uma terra, né, uma porção de terra, ao invés de você ter um título, né, você percorria, chamava o ritual de percorrer.
você ia a pé, né, o vendedor da terra e o comprador, e eles caminhavam juntos pelos limites dessa propriedade. E eles iam recitando o que eles estavam vendo. Então, vamos dizer, passando pelo rio, onde tem uma árvore, andando tantos passos até a elevação, e por aí vai. Esse ritual, né, ele não só é concreto, né, a concretização, a lei de uma forma bem concreta de comprar e vender, mas também essa recitação oral e os vizinhos, as pessoas que tinham terra do lado, também participavam disso. Então, era a lei, o sistema legal se articulava dessa maneira, né? Majoritariamente o oral. E vou fazer um outro parênteses para explicar o caráter dinâmico desse sistema legal que a gente extrai da leitura dessas leis. A única posição mais fixa, né, era o do recitador de leis, que era responsável, como o nome mesmo diz, recitar as leis nas assembleias, e também quando ele era requisitado, uma pessoa podia chegar e falar, olha, não lembro qual é a lei sobre isso e aquilo, e ele tinha que falar. E a cada 3 anos, esse recitador dava lugar a outro, né? Embora exista registros de recitadores que ocuparam essa posição por mais de 3 anos sucessivos, né? Os julgamentos também eram feitos por homens eleitos, né, de cada assembleia regional. Não havia assim um cargo fixo de juiz. Você podia ser julgador um dia e julgado no outro, né? E é claro que essa organização sistemática, ela também sofria oscilações, né? A vida nunca é bonitinha ali, como aparece no papel. Mas, de maneira geral, era um sistema dinâmico, porque além das assembleias regionais, né, as assembleias de cada quadrante também passavam julgamentos, né? Esses julgamentos podiam ser confirmados ou modificados na Assembleia Geral, mas nós podemos dizer que todas as assembleias regionais também estão criando lei ao julgar esses casos regionais. Eu costumo dizer que as leis desses manuscritos do século XIII, além de nascerem de um sistema dinâmico, têm uma natureza híbrida, porque havia um conjunto de leis mais ou menos fixas, né, o que é posto, e outras que vinham diretamente do ajuste, da correção do desequilíbrio causado por ações que iam contra o que estava posto, contra a lei. Então, depois da análise do texto da lei, em que eu encontrei, como outras pessoas antes de mim também encontraram certas peculiaridades, como contradições, repetições, inconsistências, eu parti para estudar a forma, o formato mesmo em que essas leis, como essas leis estão registradas. Em outras palavras, eu parti para estudar o manuscrito, né? E estudando os fragmentos e os 2 manuscritos mais completos, eu olhei o layout, né, de cada um, como o texto está dividido, se tem capítulos, se está dividido em pequenos artigos, se tem índice, se não tem índice, se as iniciais são ilustradas, se não são, quantos espaços as iniciais ocupam na página, né? Os tipos de iniciais, se há título nos capítulos, artigos, os espaços em brancos. Então, aqui vocês têm uma visão, esse aqui é um 334 de novo, o índice, essa inicial marcando uma espécie de capítulo, e esse aqui é o GKS 157 folho, com outras iniciais pequenas, uma marcação de capítulo ali do lado esquerdo, esse S bem menor, ou seja, são variações de layout que eu passei a analisar.
e comparando sempre esses dois manuscritos e também com os fragmentos. E fazendo isso, o que se revelou é que havia uma dissintonia e uma tensão entre o layout e o texto, né? Essa análise de tentar compreender a relação entre texto e layout me revelou isso, essa dissintonia, essa tensão. Ou seja, o layout conta uma história diferente da história que o texto conta. E o que diz o layout? O layout, numa primeira análise, ele diz essas leis são codificadas, são divididas em capítulos, por ordem temáticas, leis sobre comércio, roubo, herança, tarará. O layout diz que essas leis seguem os modelos europeus ocidentais, então o layout está enquadrando os islandeses nesse contexto. O texto conta outra história, uma história mais complexa, a história de uma produção de leis que não incluem um único centro legislador, digamos, o poder real ou a igreja, no caso das leis canônicas, né? Mas de leis geradas daquela forma híbrida e dinâmica que eu mencionei. O texto conta a história de leis como produto de uma prática jurídica cujos mecanismos de articulação ainda eram fundamentalmente orais e não escritos. A tradução dessa articulação oral em forma escrita produziu essas leis que contêm contradições, inconsistências e repetições, ainda que por fora, né, nós tem essa aparência de código de leis, esse código formal. Mas até mesmo o próprio layout, quando analisado mais a fundo, tem dificuldade de apresentar a narrativa de uniformidade e acaba apresentando aqui e ali também probleminhas e inconsistências. Por exemplo, a divisão de capítulos, que pode não estar clara, não está. Os artigos, às vezes, parecem assim, divididos em lugares super estranhos, assim, um artigo termina quando ainda o argumento estava na metade, fica uma coisa cortada, no meio do parágrafo. Assim. Alguns artigos têm títulos, os títulos do artigo pode estar num artigo onde o conteúdo está no outro, e por aí vai. Ou seja, o layout também está em um estado de tensão entre o que é e o que deseja projetar, né? Enfim, a tradução do sistema legal dinâmico e híbrido, especialmente articulado da forma oral, essa tradução para um texto fixo causou as idiosincrasias textuais e visuais que nós detectamos nos manuscritos. E qual é a minha interpretação para essa dissintonia? É o processo de negociação em que estavam envolvidos islandeses e o rei da Noruega, justamente no século XIII, quando os manuscritos foram produzidos. Essas negociações, elas giravam em torno da possibilidade da submissão dos islandeses ao rei da Noruega. Então, com esses manuscritos, os islandeses queriam apresentar ao rei o seu sistema legal, que muito provavelmente pretendiam preservar mesmo depois de submetidos ao poder do rei. Esses manuscritos jurídicos, então, apresentavam o passado e o presente dos islandeses, né? E projetavam seus anseios para o futuro, o que eles esperavam que o rei entendesse sobre eles e fizesse para eles, né? No sentido não só legal, mas nesse ponto, né? Não é difícil conciliar essa narrativa, né? Projetada através das leis e seus manuscritos, com as narrativas que são projetadas através das sagas, principalmente a saga dos islandeses, que versam sobre a vida dos primeiros imigrantes, né, e as gerações seguintes.
ali também, nessas sagas, estão projetadas uma ideia do passado, do presente e também os anseios para o futuro. Isso é uma coisa meio óbvia. Mas, enfim, um exemplo, né? As narrativas sobre a primeira imigração da Noruega para a Islândia, que coloca os islandeses como guardiões dos costumes ancestrais. Então, os imigrantes são representados como nobres, livres, que podem ocupar o mundo, né, o seu lugar no mundo com orgulho. E mesmo quando eles lidam com leis, esses islandeses sempre aparecem como sabendo manter a sua dignidade, sabendo julgar o certo e o errado, o justo e o injusto, sem depender da orientação ou da sanção real, né? Talvez um pouco acima de tudo nessas sagas, os islandeses aparecem como guardiões da lei e da justiça, espelhando os anseios que nós encontramos na produção desses manuscritos e na construção, né, a construção desses manuscritos, que é a construção de um instrumento jurídico, né, que é o código da lei, que os islandeses aspiravam ter e receber do futuro rei. Eu espero ter mostrado que há muitas possibilidades, né, para a gente explorar o estudo das relações entre narrativa, né, e lei, e são métodos que nós ainda estamos criando, né, na leitura da lei, na consideração do manuscrito como objeto, como texto, como instrumento ideológico, mas também como desejo, como projeção do futuro, reflexão do passado, né? E eu espero, né, porque hoje em dia os manuscritos estão disponíveis na internet, e que as pessoas, agora do Brasil, uma coisa inédita, né? Você pode do Brasil, da Argentina, do Chile, do Peru, enfim, de qualquer lugar, acessar esses manuscritos e começarem também a estudar, porque eu acho que ainda tem muito potencial aqui. Isso é só um comecinho dessas, vamos dizer assim, da nossa livração daquela carga positivista de que todo mundo, mas estudar lei é tão chato, né? Então, eu espero que isso, que vocês tenham ficado animadinhos. É isso.